Você tem algo contra a tradição da igreja? Mas o PT não sai do altar desta menina. Hoje nós vamos fazer aí, um vídeo respondendo alguns inscritos que deixaram esses comentários aqui no canal. Então fica comigo até o final do vídeo e não se esqueça, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o seu sininho. Lembrando que todos os comentários devem seguir estas regrinhas aqui, né? Porque às vezes tem gente que não segue essa regrinha. Vamos lá. Pra você que não sabe, além dos vídeos aqui, no canal, além de eu ter este canal e também o canal do Arqueólogos Digitais, eu também tenho um blog, mas esse blog tá um pouco parado, vamos retomar aí, só tentando se organizar aqui. E também, além disso, além dos vídeos que você encontra aqui, você tem os nossos shorts, você tem o ao vivo que nós fazíamos. Eu sei, gente, vocês estão com saudade da live, nós também estamos tentando nos organizar, mas vou ser sincero, tá difícil aqui, tá muito difícil, mas a gente vai tentar um dia, tá bom? Além disso, eu também faço, então aquelas postagens de blog que eu fazia antigamente, eu também faço aqui, então tem inúmeros textões aqui nas postagens. E uma categoria que vocês gostam bastante, eu particularmente gosto, porque traz reflexão, são os famosos exposeds de comentários. Eu sempre gostei disso em outros canais, então eu trouxe aqui, às vezes eu trago isso em vídeo ou nos posts. E teve um que eu trouxe sobre esses comentários que eu falei no começo. Então nós recebemos aí, esses 3 comentários, tem mais comentários. Eu aqui sempre busco fazer os reacts e o exposed de comentário apagando o nome, porque tem gente que às vezes fica tão com raiva que vai lá nos vídeos, fica procurando e começa a xingar os irmãos. E a ideia aqui não é expor a pessoa, mas expor o comentário e em cima disso nós refletir. Então, como às vezes, e nesses últimos tempos aí, por conta da eleição do Papa Leão XIV, nós tratamos muito em relação ao tradicionalismo, aos raditrades e também a essa briga que muitas vezes tem de um lado e do outro. Então, por conta disso, óbvio que a gente ia receber comentários como esses daqui, Então eu vou responder, porque às vezes pode ser uma curiosidade sua, eu deixei no post, mas como nem todo mundo acessa, o vídeo é mais acessível, então eu vou responder aqui, tá? Lá tem um textinho, depois se você quiser conferir, pode conferir também, eu vou fazer um complemento e falar também o que eu disse nesse texto, tá? Respondendo a primeira pergunta, Você tem algo contra a tradição da igreja? Não, gente, eu não tenho nada contra a tradição da igreja. Aliás, se eu fosse contra a tradição da igreja católica, eu não seria católica. Porque as 3 bases da igreja católica que nos diferencia, claro, existem outras características, mas os pilares que nos diferenciam de outras religiões são a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Esses são os 3 pilares, é o nosso tripé. Se a gente fere um desses, você pode se dizer católico, mas você não é católico, entende? Então, eu amo a tradição da igreja. Eu amo a tradição toda a histórica que nós temos. Eu amo a tradição dos paramentos, dos objetos litúrgicos, dos ritos, de tudo aquilo que é falado, dos documentos. Não tem como não amar a tradição da igreja. Aliás, nós vimos isso durante o conclave e também durante todo o período aí depois da eleição do Papa Leão XIV, em relação às roupas. Muitas pessoas que nem ligavam para a igreja católica agora estão ficando com curiosidade, tem gente querendo voltar ao catolicismo, voltar a frequentar as missas, as paróquias. Então, eu não sou contra a igreja, a tradição da igreja. E aí, vamos para o próximo comentário. Ou contra os tradicionais extremos? Sim, é isso! Eu sou contra os tradicionais extremos. O tradicionalismo. Lembra que a gente fez um vídeo aqui do padre Paulo Ricardo falando do tradicionalismo? E quando a gente fala tradicionalismo, não são as pessoas que seguem o rito tradicional ou que são tradicionais. É o tradicionalismo, o ismo, o exagero dessa questão do ser tradicional. Que aí a gente chama de os radicais tradicionais, entende? Existem pessoas que seguem o rito tradicional e são, assim, um exemplo de cuidado, de zelo em tudo, não é só no rito. Aliás, já reagi aqui a um que eu gosto muito, que é Dom Rifan. Eu tenho um carinho muito grande por ele, o jeito dele falar. Ele mostra que ele vive o rito tradicional no jeito, no olhar, na fala dele. Ele deu uma entrevista para o Santo Flow, nós já reagimos aqui 1, 2 ou 3 vezes, porque eu gostei muito daquele episódio. Então, eu acredito isso. A Igreja Católica, ela tem inúmeros carismas, inúmeras características. Eu sempre falo aqui, vou repetir sempre. A Igreja Católica é um grande jardim com diversas flores, cores, formas, cheiros.
e características diferentes. Então, todas elas pertencem ao jardim de Deus. Então, tem renovação carismática, que sim, é reconhecida pela igreja. Comunidade Shalom, comunidade Pantocrator, comunidade Canção Nova. O que mais? Me ajudem aí nos comentários. O rito tradicional, tantos outros ritos como o rito ambrosiano. Ixi, gente, tem muita coisa. Nossa igreja é muito grande. Então, o que eu não gosto é dos extremos, e não só do tradicionalismo, mas o socialismo e tantos ismos que existem. Então, o ismo não é sempre, tá? Porque existem inúmeras situações. A nossa língua portuguesa também é muito rica, então tem vários tipos de característica, mas o ismo também pode significar uma característica excessiva, ou como uma hipérbole, né? Que é um exagero. O que não está enquadrado, o cristianismo. O cristianismo não é uma ideologia, né? Ela é uma religião muito séria. Eu tô colocando isso aqui porque eu lembro que eu vi algum comentário também aqui no canal falando sobre isso. Então eu não gosto dos extremos, dos radicais de todos e qualquer lado. E aí a gente vai passar para o terceiro comentário, que é este daqui. O Papa Francisco já morreu, mas o PT não sai do altar desta menina. E é inacreditável como tem gente que não ouve o que eu falo no vídeo, que não tem, assim, o mínimo de curiosidade para ver se realmente eu sou desse ou do outro partido. E só para deixar uma coisa bem clara aqui, eu detesto o PT. Só para deixar uma coisa bem clara aqui, eu detesto o bolsonarismo. Eu detesto tudo que envolve a politicagem, entende? E todo e qualquer tipo de ideologia. Eu já tinha esse pensamento quando eu era mais nova, quando eu era jovem, quando eu era adolescente. E agora, depois de tantas coisas, e principalmente por causa dessa polarização, eu detesto mais ainda. Eu tenho pegado um amor cada vez maior pelo Evangelho de Cristo. Eu acredito que ele é o ponto que nós temos que seguir sempre. O Evangelho de Cristo. Que ideologia de liberalismo, teologia da libertação marxista, socialismo, e seja lá o que você pensa, não se enquadra naquilo que é nossa essência. Nossa essência é o Cristo. E tá na hora de nós pensarmos sobre isso. E só uma coisa aqui, sim, o Papa Francisco já morreu. E eu tenho um grande carinho pelo Papa Francisco, vocês devem ter percebido aqui. Aliás, por todos os papas eu tenho um grande carinho. Papa Francisco mais, porque ele foi desse meu retorno pro canal. Eu aprendi nesse tempo a ficar bem indignada com muitas questões que falam sobre os papas. Já ficava antes, né, mas durante o papado aí de Francisco, foi um boom de exagero por conta da internet. E nós vamos continuar fazendo isso com Francisco, com Leão XIV, com São João Paulo II, estando vivos ou não. Então, a única coisa que não sai do altar aqui de casa e do meu coração se chama Jesus Cristo. E aquilo que vem com ele, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, sim, nós temos sempre que denunciar os exageros, tanto de um lado quanto do outro, eu até falei isso no texto, só que a gente não pode colocar os exageros e os erros dentro daquilo como um todo. Por exemplo, o pessoal do tradicionalismo, dos raditrades, eles sempre começam a falar muito mal do Concílio Vaticano II e do rito do Paulo VI. Essa é a maior crítica que acontece na internet. E aí, sempre baseado nas interpretações erradas e nos abusos litúrgicos. Só que esses dois pontos, e principalmente o rito de Paulo VI, não é apenas abuso litúrgico. Você sabia que tem paróquias que vivem de forma muito zelosa e cuidadosa o rito de Paulo VI? É maravilhoso. Eu vivo isso na minha paróquia. Aliás, se eu não estivesse na internet, eu jamais saberia que tem essas brigas. Infelizmente, essas brigas ficam muito aqui. Tem paróquias, né, dioceses que tem essas outras brigas, mas eu vou falar, na minha diocese eu não vejo isso. Talvez na sua você possa ver. Na minha paróquia também não tem isso, porque graças ao meu bom Deus, o meu pároco e os padres que eu já tive contato, eles são muito zelosos com a questão litúrgica. Então, isso me ensinou a viver mais e a buscar, e agora, montando formações, meu amor pela liturgia está cada vez maior. E liturgia, rito tradicional, rito não tradicional, rito antigo, rito novo, rito ambrosiano, eu amo todos os ritos, porque eu amo a Igreja Católica. Eu quero deixar aqui, respondendo essas curiosidades, porque muitas vezes o pessoal vem acusando a gente, né? Você é tradicionalista, é bolsonarista, é petista, é tudo isso ou ismo. Não sou nenhum dos dois, então se você quiser me rotular de verdade, me rotule como católica, apostólica, romana, porque foi
essa é a fé que nós vivemos aqui. Tanto eu, meu marido, quanto minha filhinha também, tá? Então é isso. É o que eu sempre falo, nós não temos que ter compromisso com o erro de ninguém, muito menos com o nosso, né? Então, seguimos aí sempre aquele que não tem compromisso com o erro e que nunca errou, que é Jesus Cristo, certo? E aí, você tem alguma curiosidade sobre este canal, sobre a minha pessoa, a pessoa do meu marido, a minha filhinha? Pode deixar aqui nos comentários, mas lembrando, pessoa de Deus, respeite estas regrinhas aqui. Um dia eu posso vir e falar sobre essas regras, que também já falei lá num post, tá bom? Eu vou tentar, não vou prometer, né? Mas vou sempre tentar colocar vídeos como esses, respondendo curiosidades do canal, porque tá surgindo bastante curiosidade do canal sobre nós aqui. Então sempre aos sábados ou domingo, que é o final de semana mais leve, sem tretas. Então eu vou tentar deixar aqui, então por isso que eu tô falando, pra você deixar nos comentários, se você tiver alguma curiosidade ou tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu posso já separar esses comentários e gravar também, tá bom? Então vamos abrir um pouquinho mais sobre a nossa vida e um pouco do canal, mas claro, sem nos expor, combinado? Não esquece de deixar o seu joinha, principalmente se você gostou desse estilo de vídeo, deixa aqui pra eu saber que vocês gostam. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo mais leve, tchau!